Amém? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Amados, Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Quero que você abra a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, capítulo 21. Gênesis 21. Conforme a evangelista falou aqui, ontem foi algo maravilhoso. Amém, amados? Foi algo muito edificante. Foi um final de semana turbinado. Glória a Deus. Foi uma bênção aí. Gênesis 21, versículo 1. Fale para essa pessoa que está do seu lado. Você é a voz que clama no deserto. E Deus atende os clamores feitos no deserto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe disser, que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar. Ele disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu-se de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém, amados? Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite. Tu estás neste lugar, Deus. A tua presença, ela é real neste lugar.
E como é bom, Deus, iniciarmos uma nova semana na Tua presença, tendo acesso, Deus, à direção do céu para nós. Senhor, nós queremos entregar nossa semana nas Tuas mãos. Queremos pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, trazendo, Pai, as Suas verdades para o nosso coração, para a nossa realidade, de maneira que todas as coisas cooperem, Deus, segundo o propósito do Senhor. E nós cremos que aqui neste lugar há um povo, Pai, debaixo de uma promessa de Deus para as suas vidas. E esse texto, Pai, diz que as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida. Independente dos desertos, das aflições, o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Pai, nós também colocamos diante de Ti a vida, Pai, do Wagner, Deus, que está ali naquele hospital, Senhor. Ó Deus, sabemos que o médico, Deus, tem a sua palavra, o seu diagnóstico, que os exames, ó Pai, trazem, Deus, ali um diagnóstico, mas como igreja reunida em Teu nome, Deus, nós pedimos, ó Pai, que seja feita a Tua vontade. Nós louvamos aqui nessa noite, céus e terra se encontram, alinhando o Seu plano, Deus. Não sabemos, ó Pai, quais são os Seus planos para a vida de Wagner, Deus, mas nós queremos mais uma vez declarar: Ele é Teu, a vida dele, da sua família, está nas Suas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Também oramos, ó Pai, pelo Felipe, pela Ana Paula, Senhor amado. Oramos, ó Deus querido, por essas pessoas, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades na saúde, Deus, cada um, Deus, com as suas necessidades específicas, Deus, mas Tu és o socorro presente, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Deus todo-poderoso, Deus, Tu és o Deus que traz à existência o que não existe, Tu és um Deus de milagre, Pai, Tu és Deus, Tu és o todo-poderoso, Senhor, e nós colocamos essas vidas em Tuas mãos, cada uma delas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. E nós já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, esse texto da palavra do Senhor fala de um episódio muito importante na vida de uma mulher chamada Agar, serva de Abraão e de Sara, uma egípcia. E houve um momento na vida de Abraão que, mesmo ele tendo uma promessa de que ele seria pai de multidões, que ele teria um descendente, ele já ali com uma idade muito avançada, diz a Bíblia que no meio do desespero de não ver a promessa se cumprindo, ele ali aceitou a opinião, né, da sua esposa Sara, sobre ele deitar-se com a sua serva Agar e gerar um filho. E a Bíblia fala que Deus permitiu. Não era a vontade de Deus que isso acontecesse, mas Deus permitiu que ele gerasse um filho, que foi Ismael. E a Bíblia fala que Ismael já estava numa idade, creio eu, um adolescente, talvez de 13, 14 anos, nesse episódio aqui. E Isaac já tinha nascido, o filho da promessa. E quando ele foi desmamado, era um costume no Oriente, quando a criança deixa ali de ser amamentada, o pai faz uma grande festa. E Abraão fez isso. Naquele momento ali, daquela celebração, Agar ficou como que de deboche, rindo daquela situação toda. E Sara viu que Agar e o seu filho estavam ali, talvez não com o mesmo espírito. E Sara falou para Abraão: olha, despede essa mulher e o seu filho, porque não vai herdar nada com o meu filho aqui. Não tem mais espaço nessa casa para eles. E Abraão, como pai, recebeu aquelas palavras não muito boas no seu coração. Ele achou que aquilo ali não era uma coisa boa a se fazer. Mas quando ele buscou o Senhor, Deus ali falou para ele: Abraão, ouve o pedido da sua mulher, despede Agar, porém ela não vai ficar desamparada. Eu vou cuidar dela, vou cuidar também de Ismael, o seu filho, porque dele eu farei também uma grande nação, um grande povo. E a Bíblia fala que houve esse momento deles se separarem. Agar, ela ficou vagando em meio a um deserto. Diz aqui nos versículos quase que finais, aqui no versículo 15 em diante, diz que Abraão a despediu, versículo 14, deu para ela ali um cântaro cheio de água, né, um vasilhame com água, e também uma quantidade de pão. E ela saiu com uma criança.
né? Quando a gente lê esse texto, a gente pensa que era um bebê ou algo assim, né? Eu pensava, mas não, já era um adolescente. Mas mesmo assim, uma mulher e uma criança pelo deserto é algo perigoso. Só que eles não estavam sozinhos, havia uma promessa sobre eles. Mas eu imagino que, como mãe, a Agar deve ter ficado desesperada em ter que lidar com aquela situação, de ter que cuidar de um adolescente, ter que encontrar forças naquela nova jornada, naquela nova proposta que ela não escolheu, simplesmente aconteceu. E amados, quando a gente lê esse texto, a gente fica pensando que na nossa vida, muitas vezes, não é diferente. De uma hora para outra, a gente se vê diante de uma nova estrada, um novo começo, uma nova oportunidade, aonde aos olhos humanos nada é favorável para que a gente possa se dar bem. Há momentos que toda a segurança que a gente tem, ela se vai. Há momentos que toda a expectativa que a gente cria em cima de algo, ela se perde. Agar, ela era mãe de Ismael. E para ela isso era o realizar de um sonho. Por quê? Porque ela foi dada para Sara como uma escrava. E uma escrava naquele momento, ela não tinha ali uma oportunidade de casar e constituir família. Ela tinha que ficar vivendo toda a sua vida como uma escrava, servindo a sua senhora. Então, quando a gente lê na Bíblia essa história de que Sara fez a proposta para ela se deitar com seu marido, ao mesmo tempo foi algo ruim, por um lado, porque Sara, ao fazer isso, deixou de confiar em Deus. Mas, por outro lado, Agar estava tendo o seu sonho realizado, de ser mãe. E quando ela foi mãe de Ismael, ela ali ficou vivendo um novo tempo da vida dela, um tempo bom, um tempo ali de realização, um tempo onde ela tinha certeza, nada vai faltar para o meu filho, porque Abraão era rico. Né? E quando a mãe sabe que o pai tem dinheiro, né? Uma exploração total. Se o pai já não tem dinheiro, a mãe já pede, né? A mulher já pede, já gosta. Imagine quando tem dinheiro. Mas enfim. Então Agar deve ter pensado assim, caramba, meu filho se deu bem, eu me dei bem. Eu não vou ter mais do que me preocupar durante muito tempo na minha vida, mas só que de repente alguma coisa mudou. Ela se deparou com uma notícia que tirou o chão dela. Tirou o chão dela, porque a expectativa dela estava em Abraão. Estava no homem. Mas ela não sabia que Abraão era o homem. Ou ela talvez não confiasse, né? Que Abraão fosse um homem de Deus e que aquela direção vinha de Deus. Porque a gente lê aqui que Abraão, quando ele aceitou que Agar fosse embora, ele antes de aceitar isso e concordar com Sara, ele buscou a quem? Ele buscou a Deus. Então Deus estava presente naquela situação, mesmo que os caminhos fossem caminhos de deserto. Fale para a pessoa que está do seu lado, não se assuste com o deserto, porque até do deserto Deus é Senhor. Amém, amados? Quando você se deparar com o deserto da sua vida, da sua história, não se detenha, não se aflija pelo deserto. Até do deserto Deus, Ele é Senhor. E Deus jamais permite os desertos, ou a gente passar por ele, ou entrar nele, sem ter algo mais à frente para a nossa vida. E a Bíblia fala que Deus tinha algo grande a realizar na vida de Agar e de Ismael. Mas quando ela chegou, colocou os pés ali no deserto, diz a Bíblia que ela ficou como que andando em círculo. Ela ficou como que desesperada. E ela começou ali a chorar. Diz a Bíblia que ela chorou, que ela deixou o filho dela debaixo de um arbusto e ela foi chorar. Ela se afligiu. E ela colocou ali para fora toda a dor e todo o medo que ela sentia daquele momento tão difícil, que ela estava ali sendo levada a caminhar, a vivenciar. Repita assim comigo, muitas vezes o deserto é a única coisa que temos, mas nós precisamos entender que é no deserto que vamos ter as maiores experiências com Deus. Amém, amados? Muitas vezes nós vamos chorar no deserto. Vamos talvez olhar para o deserto com uma perspectiva de algo ruim. Mas todo homem e mulher de Deus que passa pelo deserto,
mas passa com o coração em Deus, tem experiências tremendas com o Senhor. E Agar, ela teve essa experiência de conhecer o Deus do deserto, quando ela não pediu para entrar nele. E nós não pedimos para entrar no deserto, mas quando ele chegar na nossa vida, Deus quer que você entenda, não temas o deserto. E não foque no deserto, foque em Deus, que está acima de qualquer deserto na nossa vida e na nossa história. E nós vemos que até o Jesus, ele passou pelo deserto. E deserto para Jesus, que não estava focado no deserto, foi um momento de grande experiência também, mas um momento de renovo. A Bíblia fala lá em Mateus 4 que Jesus, ele ficou 40 dias no deserto. E quem levou ele para o deserto? Foi o Espírito de Deus. E ali ele ia ser renovado por Deus, porque ele ia começar um novo ministério, ia começar algo grandioso. E aquele momento, o deserto com Deus, foi um momento de renovo para a vida dele. E nós precisamos entender que estar no deserto com Deus traz renovação para a nossa vida, traz maturidade, traz crescimento. Mas quando nós não colocamos Deus na frente, quando nós ali não reconhecemos Deus nesse momento da nossa vida, nós ficamos com a nossa alma angustiada, nossa alma aflita. Fale para a pessoa que está do seu lado: não deixe que a sua alma fique aflita no deserto. Amém? Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que foi no deserto que o povo de Deus experimentou os maiores milagres. Quem quer milagre em 2018? Amém? Então fale assim: se eu quero milagre, eu vou ter que vencer muitos desertos. Amém, meu amado? Porque muitas vitórias nossas estão conectadas ali a uma passagem, a um processo. Que a gente gosta de falar o crente, né? Estou no deserto, estou na prova. Mas isso realmente é uma verdade para nós. Mas Agar, ela não conhecia Deus. Ela não tinha intimidade com Deus. E por isso o deserto foi para ela como algo assustador, como algo assim limitador, como algo desesperador. E a Bíblia fala no versículo 15 e 16, vamos ler de novo, diz assim: quando acabou que a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer, sentada ali perto, e começou a chorar. A Bíblia fala que quando ela foi embora da casa de Abraão, Abraão deu para ela essa vasilha de água. E ela se agarrou com aquilo ali, com toda a sua força, né? Com aqueles pães, com aquela vasilha de água. E talvez tenha pensado: isso aqui é tudo que eu tenho. O que eu tenho de mais precioso é o que eu consigo tocar. É o que a minha mão consegue segurar. É tudo que eu tenho. E talvez na hora da sede ela foi bebendo bem pouquinho, né? Bem pouquinho ali para aquilo ali, fazendo aquilo ali render. Só que chegou o momento que a água acabou. E com o fim da água, viu o que? Veio o desespero. Mas a Bíblia fala que foi ali, quando aquilo se acabou, que ela tinha, se acabou. Quando aquilo que representava para ela a segurança, aquilo que ela mais dependia, se acabou, foi ali que Deus começou a se revelar para ela de uma maneira muito especial. Às vezes, amado, Deus nos leva ou nos permite entrar em desertos para que a gente possa, de fato, abrir mão daquilo que a gente tanto tem segurança e que muitas vezes a gente coloca mais a nossa segurança nisso do que em Deus. Às vezes nós confiamos mais nas coisas que temos, nas oportunidades que temos do que no próprio Senhor. E Deus conhece a nossa história. E a Bíblia fala que o justo, ele vive o quê? Pela fé. Pela fé. É pela fé. E muitas vezes viver pela fé significa a gente entrar em desertos. Mas você não pode se desesperar por algo que você antes tinha e hoje não tem mais. Porque Deus, Ele é fiel na nossa vida. Ele é fiel. E se Deus permite que algo se acabe, é porque Ele tem algo para começar em nós.
Ele tem ali uma nova oportunidade, ele tem ali uma nova estratégia, ele tem ali uma nova porta, ele tem ali um novo começo para nós. Então, saber lidar com aquilo que se acaba, com aquilo que se perde, faz parte do processo. Amado, tudo pode se acabar na tua vida, o que não pode faltar é Deus. O que não pode faltar é Deus, porque essa questão de geografia, ela é uma questão de alma. Jesus, ele foi vencedor e recebeu renovo no deserto. E Adão, ele estava onde? Ele estava no jardim. E ele perdeu, ele se enfraqueceu, ele se abateu, foi no jardim. Então, a questão não é a geografia onde estamos, a questão é o nosso foco. É aonde a gente coloca o nosso coração, é em quem a gente confia. É a nossa intimidade com Deus, é a nossa experiência com Ele. Fale para a pessoa que está do seu lado. A história de Agar estava limitada a uma vasilha de água, mas Deus tinha uma fonte para ela. Amém, amados? A Bíblia fala que ela chorou. E ali um anjo veio e falou: Agar, por que você está aflita? E a Bíblia fala que os olhos dela se abriram e ela pôde enxergar uma fonte naquele lugar. Tudo já estava ali, ela só não estava enxergando, porque a alma dela estava aflita. Deus sempre tem uma saída para cada um de nós. Não há caminho difícil que Deus ele não venha interceder por nós e nos mostrar uma direção. Não há. Não há momento difícil na nossa vida que Deus ele esteja limitado para ali fazer algo a nosso favor. Repita assim comigo: por pior que seja o meu deserto, eu não vou me entregar a Ele, eu vou me entregar a Deus. Amém, amado? Pare de falar, tudo se acabou. Pare de pensar, não tem mais jeito. Pare de fazer do choro o seu estilo de vida, porque isso não vai resolver a questão. Você pode até ficar impactado. Meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Mas você tem que se lembrar assim: o Deus que me chamou é maior do que a água, é maior do que o pão, é maior do que a porta que se fechou, é maior do que a batalha que começou. Ele é maior do que tudo isso. Mas se nós não dependermos de Deus, se não confiarmos nele, a gente vai enxergar tudo como algo muito poderoso contra a nossa vida. E você não é uma pessoa que Deus permitiu que você começasse algo para que você ficasse paralisado ou morresse no deserto. A história de Agar não foi uma história onde Deus, ele idealizou aquilo para ela, mas Deus permitiu. Deus permitiu que ela tivesse um filho, Deus permitiu que ela construísse uma história. Então Deus que permitiu você começar algo, Ele não vai querer que você pereça. Ele vai ser o maior interessado em te levar mais além, em fazer com que as promessas dele se cumpram na tua vida. Nós louvamos aqui um cântico, né? Céus e terra se encontram alinhando o seu plano. Deus, Ele quer alinhar algumas coisas na nossa vida. E Deus tinha promessa para a vida de Ismael, de torná-lo um povo, só que ele não poderia estar junto de Isaac. Talvez a terra não comportasse tamanha descendência que os dois iriam ter. Era necessário aquela separação, é necessário aquele processo. Só que Agar, ela não estava entendendo isso. Você não sabe o que Deus tem para a tua vida, meu amado. Mas lá em Romanos fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que você está passando, talvez você não esteja entendendo, mas Deus, Ele tem um propósito em tudo que Ele faz. Mas você precisa nessa noite alinhar o teu coração com o propósito de Deus. Você precisa reconhecê-lo nesse deserto, nesse momento difícil da sua vida. Lá em Isaías 43, versículo 39, no finalzinho fala assim: eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer.
Não o percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Porém um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor, Ele tem caminhos até no deserto para cada um de nós. Mas esse caminho só vai ser evidenciado quando nós confiarmos no Senhor. E a Bíblia fala que Agar e Ismael estavam ali e que os dois choraram. Os dois choraram por aquele momento. Agar deixou Ismael embaixo de um arbusto e ela foi para um canto e começou a chorar. Só que o que me chama a atenção é no versículo 17, que Deus, vamos ler o versículo 17, diz assim: Deus ouviu, vamos ler o 16 também, e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Mas no 17 diz assim: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar. Ele disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. O que me chama a atenção aqui é que os dois choraram, mas Deus ouviu o choro de um deles, que foi quem? Ismael, o menino. E no versículo 17 fala que por 2 vezes Deus ouviu o choro do menino, mas Agar também chorou. Mas Deus falou com Agar, perguntando para ela, por que você está aflita? Mas a Bíblia é muito clara quando diz que Deus começou a agir e a responder quando o menino chorou. E eu fiquei pensando, por que não ouviu o choro de Agar? E Deus ministrou meu coração de que Agar, ela tinha alguns ressentimentos dentro dela. Ela trazia dentro do coração dela alguns questionamentos, né? Tipo, por que Deus permitiu que eu saísse da casa da minha senhora, do meu Senhor? Por que eu estou passando por isso? E o coração dela estava amargo. Mas Ismael era ali uma criança. Ele já tinha ouvido falar de Deus através de seu pai. Tinha um coração, podemos dizer, um coração puro. Um coração que confiava em Deus. Talvez ele estivesse vendo aquela situação toda, né? De pai e mãe se desentendendo, ele tendo que ir embora. Então, ele nada talvez tivesse falado, mas dentro dele, ele manteve ali a serenidade e a confiança em Deus. E nós precisamos entender que muitas vezes no deserto nós choramos por aquilo que nos aflige, mas Deus, Ele quer atender aos nossos clamores no deserto. Mas o nosso coração precisa estar puro diante dEle, para que Ele possa de fato enxergar em nós um caminho favorável. Repita assim comigo: as nossas lágrimas derramadas no deserto tocam o coração de Deus. Mas o nosso coração, ele tem que estar puro diante de Deus. Você tem que entender, eu estou passando por isso e as pessoas não são responsáveis por isso. Deus, ele sabe de todas as coisas. Enquanto você ficar procurando responsáveis por causa do dano que você sofreu ou pelo que você está passando, você nunca vai conseguir ouvir Deus de fato. Você nunca vai conseguir sair do deserto. Você nunca vai voltar a ter alegria novamente de estar na presença de Deus. E o coração de Agar estava de uma certa forma contaminado, mas o de Ismael, ele estava puro. E ele deveria ter ali uns 14 anos, não sei. Mas eu creio que quando ele ficou ali chorando, ele também, da sua maneira, falava com Deus. E buscava a direção de Deus para a vida dele. Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus ouviu ali o choro de Ismael, que vinha de um coração sincero, de um coração que cria em Deus, de um coração ali que confiava no Senhor.
E quando Deus ouviu o choro de Ismael, Deus ali liberou uma palavra para Agar. E foi uma palavra ali dizendo que Deus ainda faria na vida deles aquilo que Ele tinha prometido. Quantos aqui querem que Deus consolide algo na sua vida? Então, amado, mantenha o teu coração puro. Mantenha o teu coração puro. Deus, Ele quer completar a obra na nossa vida. Salmo 51:17 também diz assim: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O nosso coração contrito e quebrantado diante de Deus atrai a manifestação de Deus. Mas um coração arrogante, um coração amargurado, um coração ali angustiado, um coração onde muitas coisas estão ali aprisionadas, Deus, Ele não pode agir. Jesus, Ele falou lá em Mateus 3:18, né? Que se nós não formos como criança, não poderemos entrar o quê? No reino de Deus. Ser como criança, ter um coração puro. Ter um coração dependente. Uma criança, ela depende do seu pai. Uma criança, ela não teme o perigo porque ela sabe que os pais vão o quê? Protegê-la. A nossa vida, amado, tem que ser assim. Você não sabe como vai sair da situação, você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas ainda assim você depende de Deus. Ainda assim você confia no Senhor. Senhor, eu não sei nada, mas eu estou aqui. Cuida de mim. Age por mim. Me proteja, Senhor. Manifesta o teu milagre nessa situação, Senhor, na minha vida. Porque isso agrada a Deus, essa dependência. É isso que Ismael estava mostrando ali. Senhor, a minha mãe, ela não pode nem cuidar de mim. Porque ela não está bem. Diz a Bíblia que ela se afastou do filho de propósito, porque ela achava que ele ia o quê? Morrer. Ela não tinha mais esperança de nada. E talvez Ismael tivesse captado essa mensagem, né? De que a mãe tivesse deixado ali, porque ela achava que os dois iam morrer. Só que ele, no cantinho dele, do jeitinho dele, eu creio que ele falou com Deus. E quando nós falamos com Deus, os céus se movem a nosso favor. Os céus se movem a nosso favor. Algo acontece. Na perspectiva de Agar, a melhor coisa que poderia acontecer é alguém resgatá-los dali e levá-lo para uma outra geografia. Mas não foi isso que aconteceu, eles continuaram no deserto. Só que Deus se manifestou no deserto. E Deus muitas vezes não nos tira do que nós estamos passando. E nem nos tira da onde nós estamos. Mas Deus se manifesta em meio a tudo isso. De uma maneira que a gente não espera, mas Ele faz porque Ele é Deus. Então nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. Repita assim comigo. Deus fez as escamas caírem dos olhos de Agar. Versículo 19 diz assim: então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Amados, quando os sentimentos se misturam à nossa fé, as escamas começam a brotar nos nossos olhos. E a gente não enxerga a situação como de fato ela é. E a gente começa a duvidar daquilo que Deus é. Agar já tinha visto Deus operar na vida de Abraão, de Sara, já tinha visto milagres. Mas naquele momento ali, quando a coisa apertou para ela, os sentimentos se misturaram à fé e ela ficou como que cega para poder ver uma saída. E na nossa vida também é assim muitas vezes. Você já viu Deus fazendo, você já ouviu que Deus é poderoso, mas nesse momento existe algo misturado à tua fé, o teu emocional, a tua alma. E aí você não está enxergando aquilo que precisa enxergar. Você não está vendo a fidelidade de Deus. Você não está conseguindo enxergar aquilo que Deus já providenciou para a tua vida. Só que a Bíblia fala que Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Repita assim: eu preciso ver aquilo que Deus está vendo.
Ela estava tão cega que quando ela deixou Ismael, ela deixou debaixo do quê? De um arbusto. O deserto, ele tem vários níveis. Existe aquele deserto tão árido, que não tem nada, não tem nenhuma vegetação, não tem arbusto, não tem nada. Existe aquele que só tem areia, né? Areia para todos os lados. Todos os lados. Eu me lembro quando Deus me deu um presente de eu viajar. Já falei isso aqui, né? Lá para Dubai. A pastora já foi em Dubai. E eu fiz um passeio no deserto de Dubai. Tipo um rally, né? Aluga-se um carro próprio e você faz aquele passeio, né? O carro vai toda velocidade, aí sobe carro próprio, aí sobe aquelas dunas de areia, depois desce, uma adrenalina, parece ter montanha-russa. Mas era só areia, de várias tonalidades, né? Uma parte ela era assim de um marrom mais escuro, tinha parte que era um marrom mais claro, tinha parte que parecia algo meio amarelado, mas só tinha isso. Subia, quando descia, tu achava que havia uma coisa diferente, só areia, não tinha nada. Mas a Bíblia fala que o deserto que Agar ela entrou, ela conseguiu ver um arbusto. E quando você consegue ver alguma vegetação própria do deserto, mais à frente com certeza vai ter alguma fonte, vai ter alguma coisa verde, vai ter alguma coisa boa. Quando você chega a ver um arbusto, quer dizer que existe alguma esperança ali próximo. Mas ela estava tão desesperada, tão angustiada, que ela não entendeu isso. Tanto é que diz que as escamas saíram dos seus olhos não para ver o milagre, no sentido de Deus criou algo. Não, já estava ali. Ela só não estava o quê? Vendo. Ela só não estava vendo. Mas Deus, Ele conhece os nossos limites e jamais vai deixar que você passe por algo sem que você possa suportar. Deus sabia exatamente o momento que a água ia acabar. Eu vejo assim. E ela fez ali, ó. Foi até aquele momento ali que a água... Quando a água da vasilha acabou, Deus já tinha algo preparado para ela ali. Deus sempre tem algo preparado para nos amparar na nossa história. Para cada fim de alguma coisa, Deus tem uma solução. Deus tem um amparo. Deus tem uma palavra. Deus tem um socorro. Deus tem a tua provisão. Teve para Agar e tem para você e tem para mim. É uma questão da gente pedir a Deus: Senhor, nos revela, nos mostra aquilo que o Senhor já providenciou para nós. A Bíblia fala que uma vez Eliseu estava cercado de inimigos, acordou pela manhã. A primeira visão de Eliseu foi o exército inimigo, mas Eliseu estava tranquilão. Tomou o café dele, louvou o Senhor. Aí o servo de Eliseu, que acordou, viu a mesma coisa, um exército, ficou cheio de medo. Meu Senhor, e agora? A gente vai morrer aqui. Aí Eliseu só fez uma oração: Senhor, abre os olhos do teu servo para que ele veja. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que se levantam contra mim. A provisão de Deus já estava ali. O exército de Deus já estava ali para proteger. O milagre já estava preparado. Mas só que o servo de Eliseu não estava vendo. E talvez você esteja aqui hoje totalmente sem esperança, abatido, já desanimadão para viver a tua semana. Mas deixa nessa noite Deus te tocar e tirar as escamas, para que você possa ver aquilo que Deus já preparou para a tua vida, em nome de Jesus. Repita assim comigo: a provisão sempre vai estar ao nosso alcance quando nós deixamos Deus nos conduzir em meio aos desertos. Amém, amados? Se você confiar plenamente em Deus, Deus vai te conduzir em meio ao deserto. A tua história só vai terminar quando Deus disser: acabou. Então, enquanto você não ouvir isso de Deus, continua seguindo em frente. Mesmo no deserto, continue confiando. Mesmo em meio ao caos, continua clamando a Deus. Se tiver que chorar, chore, mas chore com teu coração puro. Libere o que tem que ser liberado. Abandone, abandone as aflições da sua alma. Porque Deus, Ele quer trazer novas revelações e milagres
Há clamores que você está fazendo no seu deserto, mas o teu coração tem que estar em Deus. Repita assim: para todo deserto há uma fonte de águas. Amém? E no versículo 19 e 20, para a gente terminar, diz assim: então Deus lhes abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino e ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Ou seja, no mesmo lugar onde ela achou que era o final, passou a ser um novo começo. No mesmo lugar onde a água havia se acabado, Deus fez com que água em abundância viesse até ela. Ela perdeu uma vasilha com água, mas ela começou a beber de uma nova água que vinha de uma fonte. Repita assim comigo: só conseguem se mover no deserto aqueles que conseguem beber da água da fonte. Se Agar não tivesse bebido daquela água, ela jamais teria vida. Ela teria de fato morrido. Mas a água que ela bebeu daquela fonte trouxe uma nova força para ela, para o seu filho. Ele cresceu, ele se casou, ele constituiu família, ele fez uma nova história. E amados, a tua vida não depende daquilo que você teve até ontem ou até hoje. Mas aquilo que vai acontecer mais à frente depende de você beber da água da fonte que o Senhor lhe mostrar hoje. Nós fomos chamados por Deus para beber da fonte das águas do Senhor. Quem bebe da fonte tem uma história diferente. Lembra da samaritana? Foi ao poço beber da água e Jesus falou para ela: olha, eu tenho uma água diferente que você não vai encontrar nesse poço. E se você beber dessa fonte, uma nova água vai jorrar do seu interior. Você nunca mais terá sede. Foi o que aconteceu aqui com Agar e Ismael. Uma nova história começou a ser contada a partir do momento que eles beberam daquela fonte. Talvez você nessa semana bebeu de águas em muitos poços. E essas águas não trouxeram nenhuma mudança para você. Pelo contrário, te limitaram, te desanimaram, te mantiveram longe daquilo que Deus tem para você. Mas o importante é que Deus te trouxe aqui hoje para você beber das águas das fontes. Lá em Isaías, diz assim, 55, vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E aquele que tem sede, venha a mim e beba, diz a palavra de Deus. Nessa noite o Senhor sabe exatamente como anda a sua vida, conhece o seu coração. Mas Ele tem a água da fonte para poder saciar a sua sede. Porque Ele sabe exatamente por onde você tem andado, em que desertos você tem andado e o quanto ainda você vai caminhar mais à frente. Mas essa noite o Senhor se convida a beber dessas águas. Eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. O nosso Deus conhece todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ele sabe o momento que nós paramos, o momento que nós nos frustramos, o momento em que nós nos decepcionamos, o momento em que a gente não tem mais força para nada. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe e conhece todas as nossas perdas. E Ele sabe aquilo que está no teu coração nessa noite. Mas assim como Agar e Ismael estavam debaixo de uma promessa de Deus, Deus também tem promessa para a tua vida, meu amado. E essa promessa, ela está conectada com a fonte das águas que Deus vai te dar de beber nessa noite.
Você precisa nessa noite encontrar, ver pela fé a fonte das águas que o Senhor coloca diante de você. E Ele fala para você hoje: você pensa que acabou, mas eu estou apenas começando a escrever algo a teu respeito. Mas precisa você nessa noite beber das águas que eu tenho para você. Você precisa beber dessas águas. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba da água da vida. Deus não te chamou para a morte, mas para a vida. Deus não te chamou para o deserto, mas para a vida. E deserto com Deus é o melhor lugar para se estar. Ali Agar e Ismael projetaram. E nessa noite o Senhor quer restaurar. Deus quer restaurar sonhos aqui também. Deus quer restaurar oportunidades aqui também. Aonde tem ponto final, Deus nessa noite vai colocar uma vírgula. Porque aquilo que Ele projetou vai acontecer. Aleluia. Oh Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós reconhecemos, oh Deus, que os dias não têm sido nada fáceis. Temos ouvido o barulho da porta se fechando. Temos ouvido, Pai, relatórios negativos. Há aflições para todos os lados. E muitas vezes, Senhor, nós choramos, Senhor. Nós encontramos no choro, Pai, o alívio para as nossas aflições. Mas nessa noite, Senhor, nós estamos ouvindo falar que Tu és o Deus que ouve o clamor e o choro no deserto. Tu és aquele, Pai, que vê o nosso coração, Senhor. E um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Tu conheces a razão de nós estarmos em desertos. Mas acima de tudo, os Teus planos são maiores. Infinitamente maiores. Infinitamente melhores. Oh Deus. Nessa noite nós queremos alinhar o nosso coração ao Teu coração. Nós queremos agora como igreja nos levantarmos, ó Pai, e ligarmos no céu, Senhor. Ligarmos no céu, Senhor. Porque é do céu que virá a nossa vitória. É do Senhor que virá tudo aquilo que nós precisamos. Nós queremos agora, Senhor, nos desconectar daquilo que temos carregado, Senhor, e colocado toda a nossa confiança, Pai. Nós acreditamos que se o Senhor não fizer, ninguém fará por nós. Se o Senhor não criar caminho, não há oportunidades. Se o Senhor não manifestar a Tua glória no nosso deserto, nada irá acontecer. Nós acreditamos que Tu és a voz, Pai, que se manifesta em meio ao deserto. E nessa noite o Senhor está falando aqui, como falou para Agar: por que te afliges, Agar? Por que você se aflige? Por que você se desespera? Não sou eu um Deus de promessa. Não sou eu um Deus que cuida dos seus. Não sou eu o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Não sou eu aquele cuja palavra move céus e terra. Oh Senhor, oh Deus querido, oh poderoso Senhor, poderoso Deus, 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 poderoso Deus.
Poderoso Deus, aquele que fez o pão cair do céu, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que derrubou muralhas. Oh Deus, aquele que fez a rocha brotar água. Oh Senhor, em nome de Jesus, nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Que essa mulher nessa noite ouça o tom da sua voz, Senhor. Ouça o som da tua voz. Aquele que habita no alto sublime trono também habita com contrito e quebrantado de coração. Um anjo desceu do céu e falou para Gá: não temas. Não temais, não temais, não temais, não temais, não temais, porque o Senhor cuidará de ti. O Senhor cuidará de ti. O Senhor cuidará de ti. É o Senhor quem vai cuidar de você. Ele, deixa com Ele, sai da frente, deixa com Ele, saia da frente, deixa com Ele, saia da frente, deixa com Ele, entregue a Ele, entregue a Ele. Oh, Manarabalachê Nerebaia, o Senhor nessa noite sonda o teu coração. E tem algumas coisas, meu amado, que o Senhor está querendo que você jogue fora nessa noite. Se livre desse peso. Se livre dessa carga. Se livre dessa preocupação. Se livre. Porque o diabo está usando isso para te afligir. Ei, nerebalaxê, nerebai, anarabassou, manai. E nessa noite o Senhor fala para você: eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua torre forte. Volta para a minha segurança. Volta para o lugar aonde você não deveria ter saído. Oh, menerebalachei, nerebaias, sei, neraias. Nesso menerebalachai, anarabaias. Oh Deus, deixa o Senhor ser Deus na tua vida. Deixa Ele ser Deus na tua vida. É no deserto mesmo que Ele vai manifestar a glória dEle. Ele não vai tirar você desse deserto, mas Ele vai se manifestar. As escamas vão cair hoje. As escamas vão cair hoje. As escamas vão ser arrancadas hoje. Oh Senhor, em nome de Jesus. Oh, menerebalachei, nerebaia, sonarabalais. Oh Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. 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 Oh, manarabalachê, nerebanaraia, laia, sou. Oh, nerebalachê, nerebanais. Oh, manarabalachana, rabaia, sou, nereis. Oh, Deus querido, Deus amado. Oh, Senhor, Tu és o nosso provedor. Nós entregamos a Ti a nossa semana, Senhor, as nossas causas, tudo que somos, tudo que temos, Pai. Nós entregamos diante de Ti, Senhor. Nós entregamos diante de Ti, porque só o Senhor pode todas as coisas. Só o Senhor pode todas as coisas. Todas as coisas, Pai. Todas as coisas, só o Senhor pode.
Todas as coisas só o Senhor pode. Todas as coisas só o Senhor pode. Que nós entregamos diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Que essas águas, Pai, que essas águas que o Senhor hoje está nos dando de beber, elas possam nos levar mais além. Aquelas águas que Agar e Ismael beberam, fizeram eles irem mais longe. Que essa mulher e esse homem que estão aqui nessa noite, bebendo dessas águas da Tua palavra, Senhor, possam levá-los mais além. E que seja conhecido que é um Deus presente na vida deles. Que todos saibam que só o Senhor é Deus na nossa vida, na nossa história, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, amado, que Deus está cuidando de você e que essa semana Ele vai se manifestar na tua vida, aplauda o Senhor. Dê as melhores.